No vídeo anterior eu havia dito a você, para conferir lá no final do capítulo 10, a maneira como Kardec abria a perspectiva para o capítulo 11. Eu vou repetir a leitura do finalzinho para a gente poder partir desse ponto. Chegados, portanto, ao ponto em que nos achamos com relação à Gênese, a origem da vida e do mundo, o materialismo se detém, enquanto o Espiritismo prossegue em suas pesquisas no domínio da Gênese espiritual. E aí, Gênese espiritual é o nome, é o título que ele atribui ao próximo capítulo, que é o que nós vamos estudar hoje. E o que é que ele quer dizer por Gênese espiritual? Ele quer se referir, portanto, uma vez que nós estudamos a evolução biológica que resultou no ser humano hoje, ele quer compreender agora essa mesma trajetória sob o ponto de vista da sua experiência enquanto espírito, vivendo essa experiência nos corpos materiais que o mundo nos oferece. No começo, ele vai começar logo o capítulo dele, aí nos itens de 1 até 4, colocando, portanto, alguns pressupostos. Até porque, do ponto de vista em que ele se coloca, que é o ponto de vista da filosofia platônica, que admitia as ideias inatas, tanto a existência do espírito, quanto a sua condição de eternidade, quanto a existência de Deus, são ideias inatas no ser humano. A partir disso, então, é que ele vai fazer esse raciocínio que ele vai apresentar nesse capítulo do livro A Gênese. E aqui cabe uma observação interessante. No livro dos Espíritos, ele falava em fluido vital. Aqui ele já fala de princípio vital. É interessante como Kardec vai modernizando os seus termos também. E aí no item 6 ele pergunta: terá o princípio espiritual sua fonte de origem no elemento cósmico universal? E quando a gente estava discutindo esse ponto, o Johnny tinha sublinhado ele lá, e o Johnny trouxe uma questão interessante para a gente discutir. Ele perguntou como que a gente pode compreender essa ideia desse elemento cósmico universal hoje. A gente já comentou em vídeos anteriores que isso se refere à ideia que os gregos antigos faziam do éter, e que na época de Mesmer isso passou a ser chamado de fluido cósmico universal. Hoje me parece que a melhor correlação, a gente estava discutindo isso no nosso grupo, parece ser aquela proposição de Einstein de energia, traduzido naquela equação que energia é igual a massa vezes o quadrado da velocidade da luz. Ou seja, a energia que pode ser convertida em matéria, matéria que pode ser convertida em energia. E aí a gente comentava aquela belíssima introdução do livro Nos Domínios da Mediunidade, onde Emmanuel fala de ondas, raios, mentes, e ele diz que o universo está repleto dessas energias que circulam em todas as direções, energia eletromagnética. Portanto, é uma comparação muito interessante que talvez faça mais sentido pensar hoje em termos de energia, como sendo aquilo a que Kardec se referia pela expressão de fluido cósmico universal. E no item 7, Kardec vai discutir, portanto, a origem do princípio espiritual, ou seja, desse ser espiritual a que ele está se referindo. E aí ele pergunta qual a sua origem, qual o seu ponto de partida. E ele vai continuar, então, nessa busca de responder isso, agora não mais do ponto de vista científico, porque ele mesmo reconhece que nós não dispomos absolutamente de meios de investigação para esse tipo de assunto. O homem só pode, a esse respeito, formular hipóteses. E aqui cabe explicar que são hipóteses do ponto de vista filosófico e não do ponto de vista científico, já que elas não têm como ser submetidas a testes como requer a nossa ciência de hoje. Como conclusão, portanto, do ponto de vista filosófico, Kardec vai concluir que todos procedem do mesmo ponto de partida, que todos são criados simples e ignorantes com igual aptidão para progredir pelas suas atividades individuais. E aí eu faço uma observação para você quanto ao item 8. No item 8, Kardec vai dizer que, portanto, a gente pode concluir que Deus criou o universo para a evolução dos espíritos. Se a gente for buscar em outras tradições espirituais, como por exemplo as tradições espirituais da China, que também são milenares, não há essa visão utilitarista, não há essa divisão espírito e matéria. É interessante que a gente se permita pensar para além da questão utilitária, porque é muito delicado a gente achar que Deus criou o universo em função de nós. Essa é a visão do Gênesis bíblico, mas hoje talvez seja mais interessante a gente pensar num todo integrado, onde tudo colabora com tudo, tudo coopera com tudo, saindo dessa visão utilitarista que é típica da tradição europeia. E Kardec vai concluir esse raciocínio no item 9 dizendo: o progresso é a condição normal dos seres espirituais e a perfeição relativa à meta a que devem atingir. Ou seja, naquela ideia de Platão de uma perfeição para a qual tudo tende no universo.
E o próximo item, o item 10, abre um novo tópico que a gente precisa parar para discutir, inclusive o título. Ele vai falar sobre a união do princípio espiritual à matéria. É uma grande incógnita que se tem hoje, inclusive do ponto de vista do pensamento espírita, como se dá essa união do espírito com a matéria. E mais uma vez é bom a gente também perceber que essa maneira de entender é típica também da nossa tradição ocidental. Por exemplo, se a gente for pegar no taoísmo, eles vão falar no yin e no yang, de perspectivas que se complementam, mas sem que haja separação. Para um taoísta não faz sentido você falar de espírito e matéria, porque ele percebe tudo isso de maneira muito integrada. A natureza, ela não está presa aos limites das nossas explicações. Aqui é um modelo mental de análise que nós, sociedade ocidental, criamos. Para um taoísta isso seria inteiramente diferente, já que eles não pressupõem essa separação. E aí Kardec vai dizer que o corpo é, pois, ao mesmo tempo o envoltório e o instrumento do espírito. Eu poderia dizer hoje, usando um pouquinho aí da filosofia taoísta para compor isso aqui, que o espírito se manifesta através dessa organização corporal que ele modela pela sua própria mente aqui nos domínios da matéria. E ele vai experimentando novas conformações a cada novo retorno que ele faz a esse campo de experiências que é a Terra, que é a experiência material, que a gente chama de reencarnação. Ele vai, inclusive, complementar no item 11, dizendo assim, olha, para ser mais exato, é preciso dizer que é o próprio espírito que modela o seu envoltório e o apropria às suas novas necessidades. Aqui eu quero abrir um parêntese com você, que eu acho muito importante. O Arthur Quioro, ele lançou um livro muito interessante em 2016, intitulado Perspectivas Contemporâneas da Reencarnação. Tem artigos dele e de vários outros colegas que desenvolvem esse assunto. Arthur Quioro é médico sanitarista e tem uma base de estudo espírita muito rica. E no seu artigo, ele testa essas teorias espíritas que afirmam que o corpo é modelado pelo espírito segundo as suas necessidades, levantando algumas questões muito interessantes. Por exemplo, a questão das iatrogenias. Então, muitas vezes, o bebê vai apresentar sequelas, vai apresentar problemas que são decorrentes da atitude médica. E ele vai perguntar assim, será que o espírito é responsável pelos erros que o médico comete? Será que existiria, faz sentido a gente pensar que o médico errou não porque ele errou porque ele foi incompetente, porque ele estava desatento ou porque havia bebido na noite anterior, mas porque o espírito precisava passar por aquela necessidade? Ou então ele vai fazer uma outra indagação importante relacionando a questão do livre-arbítrio. Por exemplo, a mulher engravidou, mas ela grávida, ela tem uma tendência para o uso de substâncias psicoativas, se envolve num processo qualquer de uso de drogas e começa a fazer uso de cigarro, de álcool ou até de outro tipo de droga, às vezes até mais danosa, como o caso de cocaína, heroína. E aí o crack, né? São muitas as mulheres que engravidam fazendo uso de crack. E aí o dano que o bebê vai sofrer é necessidade dele ou é decorrência da imprudência da mãe? E se essa mãe, já que ela tem um livre-arbítrio de usar ou não essas drogas, e se ela interrompeu o uso de drogas, ela está afetando a programação espiritual do bebê? Ou, na verdade, ela está afetando quando usa e que pode estar trazendo sofrimentos desnecessários para o seu filho? Abre questões muito interessantes e o Quioro levanta essas indagações. Então a gente tem que ter muito cuidado porque a gente tem a tendência no meio espírita de explicar que está tudo previsto. Inclusive essas questões, e a gente usa a reencarnação para justificar os problemas de hoje. E se a gente ficar atento, o próprio Livro dos Espíritos não nos dá base para esse tipo de afirmação. Na questão 259, por exemplo, lá no Livro dos Espíritos, o Espírito diz para Kardec que nem tudo o que acontece é porque está previsto. A reencarnação é um plano de ordem mais geral. Os acontecimentos particulares ficam por conta mesmo das circunstâncias e do livre-arbítrio das pessoas que estão envolvidas. Aí que a gente precisa situar bem os conceitos de prova e de expiação. Muitos dos sofrimentos da vida podem ser, sim, expiação, mas nem todos são expiação. Muitas dessas ocorrências, muitas das iatrogenias, muitas das decorrências de usos indevidos de drogas por parte da mãe ou de descuido, podem ser, sim, provas, podem ser caracterizadas como provação, porque nada disso estava previsto que o espírito devia passar. Sendo, portanto, apenas consequências do fato de ele estar exposto
ao ambiente social terreno com as suas contradições, com as suas mazelas, com as nossas necessidades de aprendizado coletivas. E são muitas as indagações que a gente precisa se fazer quando a gente está estudando esse capítulo aqui. Um outro caso que eu vou trazer para você refletir com a gente, né? Até então a gente entende que o espírito se liga ao corpo no momento da concepção, não é isso? Está lá no livro dos Espíritos, e Kardec chegou a essa conclusão por várias informações. E as respostas que estão lá contidas, inclusive, são de um médico que era ateu. Mas nesse diálogo, Kardec achou que as respostas dele eram muito pertinentes e as incluiu no livro dos Espíritos. Hoje a gente tem outras questões que a gente precisa responder. Por exemplo, os casos de fecundação in vitro. Quando o embrião é congelado, se o espírito se ligou no momento da concepção, nós podemos dizer que o espírito também permanece hibernando junto com o embrião enquanto ele está congelado? Qual que é a condição do espírito nessa situação? Ou ele goza de total liberdade? Mas e o vínculo? A que Kardec se refere, a que os espíritos se referem, que acontece no momento da fecundação. Não são questões simples, especialmente agora que nós tivemos a alegria de ver nascer essa coisa mais linda, a Molly, que foi gerada a partir de um embrião que permaneceu 27 anos congelado. Aí tem aquela pergunta, esse espírito estava preso a esse corpo durante todo esse tempo? Como é que fica essa questão da programação reencarnatória, então? No mínimo, eu penso que a gente precisa compreender que são questões para as quais a gente não tem ainda uma resposta formulada. Esses problemas não existiam na época de Kardec, é natural que a teoria que ele apresenta não contemple tudo isso, mas hoje isso se coloca como desafio para os pesquisadores espíritas da atualidade. Eu quero crer que você, eu, todos nós que estudamos espiritismo, temos um compromisso de perseguir as respostas para essas questões. E para fechar o item 11 ainda vai ter uma outra questão muito importante que a gente não pode deixar de analisar. Quando Kardec diz, é assim que as raças adiantadas, olha o cuidado aqui com a expressão raças, têm um organismo ou, se quiserem, um mecanismo cerebral mais aperfeiçoado do que as raças primitivas. Desse modo também se explica a marca especial que o caráter do espírito imprime aos traços da fisionomia e às linhas do corpo. Este é um dos pontos delicados, porque foi onde a justiça brasileira considerou que havia racismo implícito nessa análise feita por Kardec. Por quê? Será que existem mesmo raças adiantadas, ainda mais aplicando esse termo a seres humanos, que é algo que hoje não se aplica mais? Será que existem raças primitivas? Isso era uma visão muito preconceituosa da Europa na época de Kardec, que entendia que os povos chineses, indianos, os povos americanos eram povos inferiores, atrasados, primitivos, selvagens. Hoje essa visão não se aplica. Então nós temos que ter muito cuidado quando a gente estiver trabalhando com esse conteúdo, porque nós sabemos, inclusive, que não existe nenhuma diferença entre o cérebro, por exemplo, de um homem branco e de um homem negro. A fisiologia, a anatomia já pesquisou isso e não existe diferença nenhuma, como se pensava naquela época e que está traduzido aqui nesse texto. Do mesmo modo, não há como falar de uma marca especial que o caráter do espírito imprima aos traços da fisionomia ou às linhas do corpo. Se pensava que até a beleza era decorrente de melhor evolução espiritual. Hoje a gente sabe que isso não faz o menor sentido e a gente tem que ter cuidado quando a gente trabalha com esse texto para a gente não reproduzir uma postura que era preconceituosa e que era racista, que era do século XIX, e que Kardec usa aqui mais por uma questão de racismo estrutural do seu tempo, não porque ele tivesse qualquer intenção de fazer valer esses princípios usando isso contra alguém. A propósito, eu até sugiro a você ler, lá no final do livro A Gênese, a nota explicativa que as editoras foram obrigadas por lei, mediante um termo de ajustamento de conduta, a colocar no final do livro, explicando por que esse tipo de raciocínio aparece nos livros de Kardec. Em vez de pensar em raças primitivas, raças evoluídas, vamos pensar no mundo como uma grande comunidade, onde nós, espíritos, reencarnamos naquele meio que seja mais adequado à experiência que nós precisamos viver aqui no mundo e ainda limitados às condições de relacionamentos anteriores que nós possamos ter estabelecido, porque, como Santo Agostinho bem observa naquele trecho do Evangelho, o espírito reencarna normalmente entre pessoas que ele já conhece, onde ele já conviveu. Não existe essa de o espírito reencarnar onde ele quer,
quando ele quer e como ele quer, depende muito do histórico das suas relações anteriores. Então eu posso sim, se eu tiver conquistado amizades suficientes num povo nativo aqui das terras brasileiras, eu posso até ter a bênção de uma encarnação no meio de uma tribo Yanomami para aprender com toda a riqueza das tradições espirituais que ele tem. Mas isso não é tão simples só de eu querer. É necessário que hajam as condições para isso, dadas a partir dessa história que todos nós vamos construindo na nossa experiência espiritual. E no item 13 ele vai falar, portanto, da situação em que o espírito, encerrada essa experiência, o corpo é devolvido à Terra e ele retorna à sua condição de espírito livre das contingências materiais. Ele vai dizer no item 13, o princípio vital, não mais encontrando elemento para sua atividade, se extingue e o corpo morre. E aí no nosso bate-papo lá no grupo, a gente voltou à questão do efeito Kirlian. Não sei se você conhece o efeito Kirlian. Então nós vamos fazer um pequeno retrospecto do que é o efeito Kirlian e como isso se relaciona com a doutrina espírita ou se relacionou com a doutrina espírita por um longo tempo. Se você quiser fazer uma pesquisa por sua conta nesse sentido, vale a pena. Tem muita informação de qualidade na Wikipédia, tem muita informação de pseudociência, em vários sites que vão associar aí com questões quânticas. Essa palavra quântica virou chavão e muito mal empregada, por sinal, até mesmo no meio espírita. Mas você pode encontrar um bom artigo na Wikipédia, tá? Se você pesquisar fotografia Kirlian, e tem também no blog da novaeletronica.com.br, tem um bom artigo a esse respeito. Mas, em linhas gerais, se refere a uma experiência de 1939, quando um eletrotécnico soviético, Semyon Davinovich Kirlian, consertando equipamentos da universidade onde ele trabalhava, ele percebeu que a hora que ele ligou o equipamento com a mão dele em contato com a chapa eletrificada, ele viu no escuro uma luz muito intensa, e aí ele estranhou aquela irradiação e começou a ir atrás das causas desse fenômeno e conseguiu reproduzir o que ficou depois chamado de efeito corona, que era um efeito luminoso que aparecia ao redor do dedo dele, por exemplo, né? Quando em contato com aquela chapa submetida a uma alta tensão elétrica. E aí ele começou a usar chapas fotográficas para tentar capturar a imagem que se formava e conseguiu obter, então, o registro daquela imagem, daquela irradiação luminosa que se formava do dedo dele colocado em contato com aquela chapa sob alta tensão, que passou a ser chamado, portanto, de fotografia Kirlian. E aqui eu mostro para você a imagem dele, o Semyon Kirlian, que é a sua esposa Valentina Kirlian, que também ajudou muito nessas pesquisas. A publicação dos experimentos de Kirlian despertou uma enorme curiosidade no meio científico. E de posse das especificações que ele apresentou para a obtenção dessas fotografias, muitos pesquisadores começaram a desenvolver estudos, a fazer novos experimentos, obtendo uma série muito bonita de fotografias, algumas delas que eu estou apresentando aqui para você. E essas imagens, portanto, começaram a alimentar o imaginário dos pesquisadores. Alguns deles fizeram questão de testar também a fotografia de objetos inanimados, como uma chave, por exemplo, aqui comparada com a imagem de uma folha, ou a fotografia Kirlian, por exemplo, de uma moeda, para entender como que se diferenciava das células dos organismos vivos. E aí, gente, muitos espíritas na época, e eu lá por volta dos anos 70 também, a gente começou a pensar que isso era demonstração, era uma comprovação do perispírito, ou talvez do princípio vital a que os espíritos se referiam, que Kardec também se referia lá no século XIX. Então criou-se uma grande expectativa em torno do efeito Kirlian, sobretudo por conta do efeito fantasma, que era observado quando se decepava o pedaço de uma folha, e aí se observava que a imagem continuava apresentando aquele contorno como você vê aí nessa fotografia. Então começou a se especular, por exemplo, se isso não poderia ser utilizado para o diagnóstico de doenças. E aí se abriu um campo de pesquisa ainda maior, porque as cores pareciam indicar determinados estados patológicos. Chegou-se a pensar que pela fotografia se poderia antecipar o diagnóstico de câncer, por exemplo. E foi aí que entrou na história um desmancha-prazeres, o Dr. Konstantin Korotkov, um físico russo, por sinal espiritualista também, e que se interessou por esse assunto na intenção de compreender melhor as relações da fotografia Kirlian com o que ele estudava, que lhe interessava, que é a espiritualidade. E reproduzindo as pesquisas, ele constatou que na realidade toda aquela irradiação luminosa era decorrente mesmo dos gases ionizados que circundavam aquela forma. No caso dos materiais biológicos, ele constatou que isso decorria inclusive dos gases que eram expelidos pelo próprio
próprio corpo, pelo dedo ou pela folha que havia sido submetida àquele campo elétrico. E até mesmo o efeito fantasma, ele provou que era uma falha nos critérios da pesquisa, porque normalmente a pessoa colocava a folha, fotografava, depois cortava o pedaço, tirava e fotografava de novo, e aparecia aquele halo luminoso. Se você submeter só a folha cortada antes e trazida, o efeito não aparece. Então era muito mais um problema metodológico do que a confirmação do perispírito, como a gente pensava. Mesmo assim, ainda hoje, há muitos terapeutas que entendem que é possível usar, sim, esse tipo de fotografia para diagnóstico de doenças, como se usa uma ultrassonografia, um raio-x, um eletroencefalograma. Mas não há um consenso de que isso seja aplicável. Quando você pega, por exemplo, um raio-x, você pode levar para qualquer médico radiologista que ele sabe analisar, dizer se teve uma fratura, se tem inflamação, ele tem como dizer. Você pode pegar essa imagem e mandar para um médico no Japão que ele também vai analisar e chegar à mesma conclusão. Em se tratando dessa eletrofotografia, dessa fotografia Kirlian, já não é possível esse consenso. Você submete a um analista, a um terapeuta, ele vai dizer uma coisa, você submete a outro terapeuta, ele vai dizer outra coisa. Alguns vão dizer que depende da intuição, e intuição cada pessoa tem a sua. Então o mesmo terapeuta pode ter intuições numa direção e outro pode ter intuições em outra direção. Alguém diz, mas mesmo assim isso pode ser válido? Sim, mas nós caímos para o domínio da fé. Escapamos do domínio daquilo que pode ser afirmado do ponto de vista científico. Como você vê, são muitos os pontos que esse capítulo abre para a gente refletir e que muitas vezes requerem de nós um olhar muito atualizado da ciência que está acontecendo hoje, para a gente ter condições de fazer essas correlações com os temas espíritas. Então a gente parou por aí e deixamos do item 15 em diante para o próximo sábado. Por hoje, a gente apenas gostaria de pedir a você que, se possível, curta esse vídeo, compartilhe com seus colegas de casa espírita, com seus amigos espíritas, para ampliar essa nossa discussão. Tá? Vai ser um apoio muito importante da sua parte, pelo qual nós agradecemos de antemão. Um grande abraço e, se você estiver conosco, até o próximo sábado.